5.139 quilómetros de vasto oceano é o que nos separa do país, e cerca de 9.168 quilómetros é a distância total que nos separa da cidade onde foi criada a grande invenção que iremos falar hoje. Nos Estados Unidos da América, mais precisamente na Califórnia, em 1987, era criado o Photoshop. O Photoshop, na altura em que foi criado, era e ainda é uma invenção revolucionária na indústria criativa de multimédia. O Photoshop permite-nos libertar a nossa imaginação, tendo controle total sobre a imagem e cada pixel que a constitui. Com a evolução da tecnologia e com a aparição da inteligência artificial, o Photoshop evoluiu bastante, sendo agora possível identificar objetos presentes na imagem e substituí-los por outros, como podemos ver no vídeo. Demonstrando agora algumas funcionalidades do Photoshop, encontrei um gratuito e fácil de utilizar, já que o original é muito caro, mesmo muito caro. Encontrando o Photoshop, só nos falta uma imagem. Agora temos de encontrar uma imagem simples de um cão com uma flor e o nosso objetivo será substituir a flor por um pau de madeira. Agora no Photoshop, com a nossa imagem, precisamos de recortar somente a flor e para isso precisamos da ferramenta Varinha Mágica. Isto pode demorar algum tempo. Com a flor retirada, podemos facilmente substituir a flor pelo pau de madeira. Limando um pouco mais o formato da flor para parecer um pau de madeira e acabando por substituir esse espaço que ficou pelo objeto, a imagem final ficou assim. Mas com isto tudo surge a dúvida: aonde é que surgem as integrais duplas e triplas? As integrais duplas são identificadas pelo símbolo de duas integrais juntas, como as setas estão a apontar. Neste caso estamos perante uma integral dupla definida, já que a primeira é delimitada para o intervalo 0,3 e a segunda -1, 0. As integrais duplas são definidas para funções de duas variáveis, já que calculam regiões bidimensionais do plano XY. Podem calcular áreas, o volume sobre uma superfície, entre outras coisas. Em ambas as imagens calculamos o valor do volume, porque Z igual a Fxy é uma superfície de ambos os sólidos e está em cima de uma região R, estando R no plano XY. Logo, são superfícies definidas sobre regiões planas. Falando agora sobre integrais triplas, são identificadas por símbolos de três integrais juntos e neste caso estamos outra vez perante integrais definidas, já que as três estão delimitadas para o mesmo intervalo, 0,2. As integrais triplas têm várias aplicações na física, como calcular a massa de corpos tridimensionais com densidade variável, cargas elétricas distribuídas no espaço, entre outras, mas além disso também calculam volumes graficamente, como podemos ver na imagem, no eixo OXYZ, onde a terceira variável Z é incluída na integral. Falando agora sobre o Photoshop, o programa apresenta duas ferramentas. Uma delas utiliza integrais duplas para o seu funcionamento e a outra integrais triplas. O Blur, ou desfoque gaussiano, é um filtro que suaviza detalhes da imagem. Ele utiliza a função gaussiana, onde o pico desta corresponde à imagem original. Ao aplicar o filtro, a variável sai do pico e desce a curva. Quanto mais desce, menos nítida a imagem fica. Para aplicar o desfoque da imagem, o Photoshop utiliza a seguinte fórmula, que interage com integrais duplas, onde f de u e v é a intensidade da imagem e g é a função gaussiana. A segunda ferramenta é o filtro de iluminação para efeitos de volume de luz. A integral tripla é utilizada para calcular a quantidade total de luz que atravessa um material ou que se dispersa no espaço.
A fórmula para aplicar este filtro é dada pela integral tripla de P de xyz, que representa a opacidade do material, e Fxyz, que representa a intensidade da luz no espaço. Para explicar melhor a utilidade deste filtro, nesta imagem temos um foco de luz. Se olharmos para os cantos da imagem, a luz perde-se. O que a integral faz é aumentar o volume de luz, fazendo com que a luz chegue a cantos onde a luz não conseguiu se propagar até lá. Concluindo este vídeo, é interessante pensar que mesmo num software de edição como o Photoshop podemos encontrar integrais, relacionadas com conceitos como a função gaussiana e a propagação da luz em física. As integrais têm várias utilidades. Onde mais é que poderão ser úteis? Uma aplicação muito interessante da matemática no mundo real é o cálculo do lucro com múltiplas variáveis, especialmente quando usamos integrais duplas para resolver este tipo de problema em empresas que atuam em diferentes regiões geográficas. Vamos imaginar uma empresa que vende um produto em várias regiões. Por exemplo, uma marca de bebidas que opera num país. Em cada zona geográfica, o preço do produto pode variar e a procura também muda conforme os fatores como o clima, concorrência, poder de compra, entre outros. Agora, como é que essa empresa pode calcular o lucro total esperado em todas essas regiões, tendo em conta o facto de existirem essas variações todas? É aqui que entram as integrais duplas. Ideia principal: o lucro numa região depende de duas variáveis principais. Uma, o preço do produto daquela área. A segunda, o consumo local. Pode ser em função da posição geográfica, por exemplo como coordenadas XY no mapa. Se considerarmos que cada pequeno pedaço da região contribui com um lucro diferente, então podemos somar infinitamente pequenos pedaços do lucro para encontrar o total. Na matemática, essa soma é feita através de uma integração dupla sobre a região geográfica. Exemplo: imaginamos então que a função L, xy, representa o lucro por unidade de área, numa posição geográfica xy. Esta função pode ser baseada em dados como custo fixo de produção, preço de venda em xy, quantidade vendida naquela área. E para encontrarmos o lucro total, fazemos a integral dupla de L, xy, sobre a região R, que representa o território de atuação da empresa. Isto pode ser feito com softwares de cálculo ou mesmo com métodos numéricos aproximados se os dados forem complexos. Por que isto é útil? Usar integrais duplas permite que empresas façam previsões realistas e adaptadas às variações locais do mercado, em vez de estimar um lucro médio e multiplicar pela área total, o que pode ser muito impreciso. A empresa pode fazer cálculos mais detalhados que têm em conta diferenças regionais no comportamento dos consumidores. Isto ajuda a definir estratégias de preço em cada região, identificar zonas de maior ou menor rentabilidade, planear possíveis campanhas de marketing específicas por cada região. Concluindo, o uso de integrais duplas no cálculo de lucros com múltiplas variáveis é um ótimo exemplo de como a matemática ajuda na tomada de decisões empresariais inteligentes. Ao integrar funções que dependem de posição, preço e procura, as empresas conseguem estimar lucros de forma mais estratégica e precisa. A cada batimento cardíaco, 5 litros de sangue percorrem mais de 100 mil km de vasos no nosso corpo. Esta rede não é feita de tubos retos e uniformes, mas de artérias que se curvam, estreitam e ramificam numa geometria de complexidade extraordinária. Numa artéria coronária, o sangue serpenteia à volta do coração, enfrentando múltiplas constantes de diâmetro e direção. Como calculamos a pressão e velocidade em cada ponto desta autoestrada tridimensional? A resposta encontra-se numa ferramenta matemática poderosa, as integrais. O princípio é elegante. Quando um problema é demasiado complexo,
dividimos o espaço em pequenas porções e analisamos cada uma separadamente. Imagine uma secção transversal de uma artéria. No centro, onde há menos atrito, o sangue move-se rapidamente. Junto às paredes, a viscosidade trava-o, criando um perfil parabólico de velocidades. Para calcular o caudal real, utilizamos uma integral dupla. Dividimos a secção circular em elementos minúsculos, cada um com as suas coordenadas. Para cada elemento, multiplicamos a sua área pela velocidade local do sangue. A integral soma todas estas contribuições infinitésimas, revelando-nos o caudal total preciso. Mas o sangue não flui apenas em duas dimensões. Num aneurisma cerebral, a artéria dilata-se subitamente de uma forma irregular. Aqui, o fluxo torna-se turbulento, com vórtices perigosos que podem influenciar o risco de ruptura. Para mapear a pressão em cada ponto deste volume tridimensional, recorremos às integrais triplas. Esta matemática tem consequências vitais na medicina. Quando um cardiologista decide onde colocar um stent, os cálculos baseados em integrais múltiplas predizem como o fluxo se comportará após a intervenção. Zonas de baixa velocidade favorecem coágulos. Zonas de alta pressão danificam artérias. O sangue complica ainda mais a equação. Não é água simples, mas uma suspensão complexa de células e plasma com viscosidade variável. Em vasos pequenos, comporta-se diferentemente do que em artérias grandes. As integrais múltiplas ajustam-se automaticamente a estas variações, incorporando a física real do fluxo sanguíneo. A tecnologia médica moderna depende destes cálculos. Os ultrassons Doppler, que visualizam o fluxo sanguíneo, processam os seus dados através de integrais duplas e triplas. As ressonâncias magnéticas, que mapeiam a circulação cerebral, fazem o mesmo. Cada imagem que vemos resulta de milhões de cálculos integrais processados em questões de segundos. Nos dispositivos de assistência cardíaca implantáveis, o design otimizado através destas simulações minimiza a destruição dos glóbulos vermelhos. Cada pá, cada curva do dispositivo, é calculada para que o sangue flua suavemente, preservando a vida celular. O futuro aponta para a medicina personalizada. Utilizando a geometria exata dos vasos de cada paciente, modelos computacionais individualizados calcularão previsões específicas sobre riscos cardiovasculares. As integrais duplas e triplas tornar-se-ão a base de tratamentos únicos para cada pessoa. Quando sentimos o pulso bater, testemunhamos mais do que biologia. Testemunhamos matemática em ação. Integrais múltiplas a governar silenciosamente o fluxo que nos mantém vivos. A cada batimento, equações complexas garantem que o nosso sangue chega onde é necessário, quando é necessário, na quantidade exata. Esta é a elegância oculta da vida, onde a matemática mais abstrata encontra a realidade mais vital, transformando símbolos em salvação. Imagina que vais ao médico e ele diz: vais ter que fazer radioterapia. A radioterapia utiliza radiação para tratar tumores, etc. Vocês sabiam que a radioterapia utiliza integrais triplas para localizar e calcular o volume do tumor, o que seja? Na radioterapia, usamos radiação para destruir células tumorais. O desafio é eliminar o tumor sem causar danos aos tecidos saudáveis ao redor. É aí que entra a matemática. Good morning, apartment. Good morning, doorway. Good morning, wall. Morning, ceiling. Good morning, floor. Ready to start the day. Ah, here it is. Instructions to fit in and have everybody like you and always be happy. Step 1, breathe. Okay, got that one down. Step 2, greet the day, smile, and say, good morning, say. As integrais triplas ajudam-nos a calcular como a radiação se distribui em 3 dimensões: largura, altura, profundidade. Isso permite prever a dose exata que cada parte do tecido vai receber. Sem estas integrais, estaríamos a disparar radiação às cegas. Cada cálculo garante que maximizamos o efeito no tumor e minimizamos nos tecidos saudáveis.
Para os doentes, isto significa tratamentos mais eficazes, com menos efeitos secundários. A matemática, neste caso, salva vidas. Se conseguimos fazer isto com tumor, imagina o que conseguimos fazer às outras doenças. Portanto, da próxima vez que ouvirem falar de integrais triplas, pensem que elas podem salvar vidas.